Olá a todos, meu nome é Helder Andrade Gomes, sou cardiologista e atuo na área de ressonância e tomografia cardiovascular dos Hospitais Samaritano em São Paulo e Veracruz em Campinas. Nós vamos dar continuidade ao programa de atualização em ressonância e tomografia cardiovascular para o cardiologista clínico do Departamento de Imagem Cardíaca da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Em primeiro lugar, agradecer e parabenizar ao DIC, especialmente ao Dr. Tiago Senra pela iniciativa. Eu vou apresentar para vocês dois artigos recentes, o primeiro deles em tomografia. Se trata dessa meta-análise sobre lesão renal aguda depois da tomografia computadorizada. A tomografia hoje joga um papel muito importante como modalidade diagnóstica, sendo realizado mais de 75 milhões de exames só nos Estados Unidos no ano de 2013. E o contraste iodado intravenoso melhora a acurácia diagnóstica, sendo fundamental em alguns exames de angiotomografia, como por exemplo para diagnóstico de dissecção aórtica, embolia pulmonar ou na nossa tomografia de coronárias. Existe uma preocupação com a lesão renal aguda pós-contraste, historicamente conhecida como nefropatia induzida por contraste, fazendo com que muitas instituições criassem protocolos específicos de medida da função renal antes de administrar o contraste, inclusive chegando a contraindicar, em alguns casos específicos, a utilização do contraste iodado. Essa lesão renal aguda pós-contraste tem uma definição muito ampla, como o aumento da creatinina ou diminuição da taxa de filtração glomerular depois da administração do contraste. As definições mais comuns em valores são essas que eu trago para vocês aqui. O aumento da creatinina em 25% do seu valor basal, ou o aumento da creatinina em valores absolutos, né? Aumento de 0,3 ou de 0,5 mg por decilitro. A incidência dessa lesão renal aguda pós-contraste é muito variável nas publicações, provavelmente devido a essas definições heterogêneas, a que possa haver diferenças na lesão renal aguda pós-procedimentos em relação à lesão renal aguda pós-tomografia e também devido às características dos pacientes. O objetivo dessa publicação, então, seria fazer uma revisão sistemática e meta-análise da literatura publicada disponível para comparar nas populações adultas que fizeram tomografia com contraste versus tomografia sem contraste essas três coisas: a incidência de lesão renal aguda pós-contraste, o recebimento de terapia de substituição renal, seja alguma forma de diálise, hemofiltração ou transplante renal, e a mortalidade. Para isso, de maneira muito meticulosa, os autores primeiro fizeram a inscrição da sua revisão sistemática nessa plataforma Próspero, que é uma plataforma internacional para registro das revisões sistemáticas prospectivas, e foram em busca de todos os estudos em humanos adultos que compararam a incidência de insuficiência renal em pacientes que foram submetidos à tomografia com contraste e pacientes que foram receber tomografia sem contraste. Fizeram essa busca nas principais bibliotecas científicas com os termos de meio de contraste, tomografia computadorizada e nefropatia. Além disso, fizeram uma pesquisa manual também de todos os artigos originais e abstracts publicados e apresentados nas reuniões científicas entre 2009 e 2016 e excluíram aqueles artigos que utilizavam no seu estudo pacientes pediátricos, contraste via arterial, estudos de estratégia de prevenção como a hidratação ou a homocisteína via oral ou intravenosa, relatos de casos, revisões, diretrizes e as outras meta-análises. Tudo isso, todas as publicações até dezembro de 2016. Os dados coletados foram a área do corpo que foi tomografada, o protocolo que foi utilizado, o número de pacientes de cada estudo, o tipo de contraste utilizado, as comorbidades, o tempo de acompanhamento da medida da creatinina, qual definição de lesão renal aguda pós-contraste foi utilizada em cada estudo, as técnicas de laboratório e o desfecho, que seriam os resultados da incidência de nefropatia, da necessidade de substituição renal e de mortalidade. O desfecho primário seria
portanto, a lesão renal aguda pós-contraste em pacientes submetidos à tomografia com e sem contraste. Os desfechos secundários seriam a necessidade de substituição renal e a mortalidade por qualquer causa. Também fizeram análise de subgrupos específicos, como pacientes de pronto-socorro, de acordo com o tempo de segmento da creatinina, o uso de métodos de emparelhamento ou matching e de acordo com o tipo de contraste, pela possibilidade de influência na osmolaridade. Como controle de qualidade, eles fizeram análise do risco de viés. Os estudos foram classificados em alto ou baixo risco de vieses e também fizeram análise de heterogeneidade. E esse modelo incluía, entre outras coisas, a população e a heterogeneidade estatística. Chegaram a um total de 14.691 citações. Aplicando os critérios de inclusão e exclusão, ficaram com 26 estudos. Além desses 26 estudos, mais um artigo foi incluído manualmente com aquela busca e outro artigo foi incluído depois de notificação de publicação em 2017, com um total de 28 estudos. Desses 28 estudos, 6 deles eram estudos apenas com pacientes de pronto-socorro. 7 deles eram estudos com pacientes de cuidados intensivos e os outros 15 eram grupos mistos de pacientes. A maioria do tipo de contraste utilizado nesses estudos era hipo ou isoosmolar. Apenas um estudo utilizava contraste hiperosmolar. Em 82% dos estudos foram incluídos pacientes com insuficiência renal crônica. E a diferença na creatinina basal entre os estudos não foi significativa. Aqui está a lista dos 28 estudos incluídos desde 1985, mas principalmente depois dos anos 2000, 2012, 2015 até o publicado em 2017. O tipo de desenho do estudo, o número de pacientes, o tipo de paciente, se era do pronto-socorro, se era do TI ou misto, qual definição de nefropatia foi utilizada, o tipo de contraste, que área do corpo foi tomografada e a incidência da nefropatia pós-contraste dos pacientes que fizeram tomografia com contraste e pacientes que apresentaram nefropatia sem a utilização de contraste na tomografia. Todos eram estudos observacionais, a maioria deles retrospectivos, apenas 5 eram estudos prospectivos. 7 deles utilizaram a técnica de matching para emparelhamento, com um total de 107.335 pacientes incluídos nesses 28 estudos. O principal resultado dessa meta-análise está nesse slide, que é exatamente que a tomografia com contraste não foi significativamente associada nem à lesão renal aguda, nem à necessidade de substituição renal, nem à mortalidade. As 3 odds ratio incluindo o 1 dentro do seu intervalo de confiança. Na avaliação da heterogeneidade, se encontrou uma maior heterogeneidade, uma heterogeneidade moderada no desfecho de lesão renal aguda e uma menor heterogeneidade tanto no desfecho de necessidade de terapia de substituição renal e na mortalidade. Também fizeram análise de heterogeneidade de subgrupos e o teste para detectar possível análise de viés, indicando uma baixa probabilidade de viés de publicação. Todos esses dados disponíveis na versão online. 7 estudos que utilizaram técnica de emparelhamento nas populações, um deles mediu a progressão da doença renal crônica para estágio final e os outros 6 estudos, incluindo 54.820 pacientes, teve um odds ratio de 0,94, também não significativa. Essa é a tabela de análise de subgrupos, onde nós encontramos pelo tipo de contraste utilizado, se houve emparelhamento da população ou não, de acordo com a definição de lesão renal aguda, pelo tempo de acompanhamento da creatinina, de mais de 72 horas ou menos de 72 horas, e o tipo de população, se era de emergência, UTI, se era pacientes internados, trauma ou pacientes mistos. Nessa coluna, a incidência de lesão renal aguda no braço que fez tomografia com contraste, e nessa coluna
a incidência de lesão renal aguda nos pacientes submetidos à tomografia sem contraste. A odds ratio sempre, em todos eles, tocando o 1 entre o seu intervalo de confiança, à exceção, curiosamente, de que pela definição de lesão renal aguda utilizada, se era 25% de incremento na creatinina basal, houve inclusive um fator de proteção na tomografia com contraste. Entre as limitações apresentadas pelos autores, temos logicamente que todos os estudos são observacionais, a maioria deles retrospectivos. Provavelmente pela diferença na indicação de tomografia com e sem contraste e também a possibilidade de que muitos pacientes sem contraste realizaram o exame sem contraste justamente pelo talvez um suposto maior risco de lesão renal aguda, o tempo de segmento dessa creatinina e por isso uma grande heterogeneidade, tanto pelo tamanho de número de variáveis, pela característica dos pacientes, a ampla definição de lesão renal aguda. Talvez até que não chegassem a 20% os estudos que mediram a creatinina após as 72 horas, possibilidade de agentes nefrotóxicos e medicações profiláticas ou hidratação que foi utilizada nesses pacientes. Portanto, que apenas 7 desses estudos tinha a técnica de emparelhamento para minimizar os fatores de confusão, como sexo, idade e comorbidades. Sempre, claro, lembrando que não devemos esquecer a robustez de que é uma meta-análise. Por isso, os autores concluem que não foi encontrada associação entre lesão renal aguda e a tomografia com contraste. Sugere, inclusive, já uma mudança de linguagem da nefropatia induzida por contraste para lesão renal aguda pós-contraste, porque não necessariamente vai estar relacionada ao uso do contraste iodado. E que a tomografia com contraste parece não oferecer riscos adicionais para a lesão renal aguda, terapia de substituição renal ou mortalidade. Obrigado, espero que vocês tenham gostado.